Glória a Deus. Estamos de volta com a nossa live para continuarmos a leitura da Bíblia Sagrada. Esse livro que mudou o mundo e a minha vida e a sua vida também. Então vamos ler? Hoje vamos ler 2 Tessalonicenses. Bom dia, Missy. Bom dia. Bom dia, Lurdinha. De volta à nossa leitura. Vamos continuar com a graça do nosso Deus. Bom dia, Gé. Maria Marques, bom dia. Que bom estar com vocês aqui para a gente retornar à nossa leitura. Vamos orar, né? Pedir ao Senhor para que Ele traga o ânimo, traga sabedoria divina, revelações, que Ele esteja conosco, que o Espírito Santo de Deus seja o nosso guia, nosso mestre. Então oremos. Pai Celestial, mais uma vez, Senhor, somos gratos a Ti, meu Deus, pela oportunidade de estarmos aqui com vida e conhecendo um pouco mais da Tua Palavra. Nós Te pedimos, Senhor, revele a nós, Senhor, a Tua Palavra, meu Deus. Nos traga sabedoria divina, meu Deus. Nos traga revelação. Tudo aquilo que o Senhor tem para nós, que o Senhor traga a nossa mente, Pai. Abra o nosso coração e nos revele. Essa oração que fazemos, em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus por mais esse dia, com vida e com saúde. 2 Tessalonicenses tem 3 capítulos, 47 versículos. O autor é Paulo, que foi escrita entre 50 e 52 anos depois de Cristo. Tessalonicenses 2 é uma carta de Paulo aos crentes em Tessalônica, abordando equívocos sobre a segunda vinda de Cristo e encorajando-os a permanecerem firmes na fé. O livro destaca a esperança da glória futura e a necessidade de diligência na vida cristã. Bom dia, Ivanilde. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Paulo, Silvano e Timóteo. A igreja dos Tessalonicenses, em Deus, o nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vocês da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ação de graças e oração. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, como é justo, porque a fé de vocês tem crescido cada vez mais e o amor de todos vocês, uns pelos outros, tem transbordado. Portanto, nós nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e pela fé que vocês têm demonstrado em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Os Tessalonicenses, Paulo, na outra carta, que foi a primeira carta, ele falava da fé dos Tessalonicenses. E aqui ele continua falando. E aqui ele fala ainda mais, que em meio a perseguições e tribulações, eles continuavam com a fé firme. E muitas das vezes nós, quando começam os problemas, os desafios, as tribulações, muitos abrem mão. A primeira coisa que fala é que Deus abandonou. Ah, o Senhor me abandonou. Se Deus existisse, isso não estava acontecendo comigo. Por que fulano e ciclano não tem Deus, é desobediente, faz tanta coisa errada e as coisas dão certo para eles? Não tem essas dificuldades, não tem essas tribulações. E aí começa a se maldizer. E aqui, em Tessalonicenses, a gente observa, pela fala de Paulo, que eles viviam em tribulações. E pelas cartas que já lemos, e alguns estudiosos da palavra falam que foi um povo, um dos mais tribulados, um do povo mais tentado, foi os Tessalonicenses. Então, a gente observa que não é porque tem Deus no coração que está livre das dificuldades, dos problemas. Não. O diferencial é que nós temos para onde recorrer.
é que é Jesus, que é Deus. A gente não pode abandonar e nem duvidar de que Ele está conosco. Então aqui é só uma esperança para nós, de que as dores que a gente passa, a gente tem com quem se apegar, que é o Senhor. Então, continuando no versículo 5. Elas, as perseguições, as tribulações, Paulo fala aqui para eles. Elas dão prova do justo juízo de Deus. Como resultado, vocês serão considerados dignos do reino de Deus, pelo qual também estão sofrendo. Paulo está confortando aquele povo. Olha, vocês estão sofrendo aí, está passando por tudo isso, mas Deus é justo e vocês vão herdar o reino de Deus. Não vai ser em vão esse sofrimento. Então ele fala para nós hoje também. O sofrimento que a gente passa aqui nessa terra não é em vão. Se a gente tem firme, né, ali a palavra do Senhor, se a gente não abriu mão de forma alguma, então a gente tem por certeza o reino de Deus, porque Deus, Ele é justo. Versículo 6. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação àqueles que os oprimem e dar alívio a vocês que estão sendo oprimidos e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus com seus anjos poderosos em meio às chamas de fogo. Então, mais um consolo aqui. Paulo está dizendo que é justo que a gente venha a receber a glória do Senhor, a bênção do Senhor, e aquele que está nos oprimindo, ele vai receber o castigo merecido de Deus. Então, versículo 8. Ele punirá os que não conhecem a Deus, aqueles que não se submetem ao evangelho do nosso Senhor Jesus. Então, mais um motivo para a gente submeter ao evangelho. Nós temos que nos submeter ao evangelho, à palavra do Senhor, e não ao sofrimento. Ao sofrimento nós temos que colocar na nossa mente que ele é passageiro. Ele vai passar. Mas o evangelho do Senhor não. Ele nunca, em nenhum momento ele vai ser dúvida para nós. Para nós que temos Jesus conosco, isso não deve passar pela nossa cabeça. Versículo 9. Eles sofrerão a pena da destruição eterna, a separação da presença do Senhor. Será que existe coisa pior no mundo do que a ausência de Deus? A separação de Deus. E Deus fala, olha, eu não quero mais saber de vocês. Viro as costas para vocês. Então, você não tem mais para quem recorrer. E aí, quem é que vai acolher? O inferno, né? E lá não existe, de fato, a presença do Senhor. Então, aqui ele fala, vou ler o 9 novamente. Eles sofrerão a pena da destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da sua poderosa glória. Que doído, né? Que triste. É o fim de quem não acredita no Senhor. 10. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado por seus santos e admirado por todos os que creram, entre os quais vocês estão, porque creram no nosso testemunho. Então, todos aqueles que creram no Evangelho, creram em Jesus, está aqui, incluso nessa promessa linda aqui do Senhor. E nós estamos nela, porque nós cremos, estamos buscando a palavra do Senhor para a gente obedecer. Capítulo 11. Por causa disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e com poder cumpra todo o bom propósito e toda obra da fé,
Oramos assim para que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado por meio de vocês e vocês nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Gente, esse aqui é muito lindo. E aí fechou o capítulo 1 de 2 Tessalonicenses. E eu vou ler novamente esse versículo aqui. O 11 e o 12, rapidão. Por causa disso, que foi a obediência lá em cima, né, do evangelho, por causa disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça digno da vocação e com poder cumpra todo o bom propósito e toda obra da fé. Oramos assim para que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado por meio de vocês e vocês nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, essa é para mim e para você também, que acredita, que crê e que busca a presença do Senhor, que tem Cristo dentro da gente. Então, vamos para o capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. A manifestação do homem na iniquidade. Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixe abalar nem alarmar tão facilmente, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta supostamente enviada por nós, afirmando que o dia do Senhor já chegou. Aqui é um alerta, Paulo está alertando aquele povo, porque existia no meio deles algumas pessoas pregando um evangelho falso, dizendo que Jesus já estava vindo, que não era para eles trabalhar mais, que não precisava mais, porque tinha chegado a hora, e até falavam que tinham recebido cartas que eram de Paulo, e Paulo está falando aqui, olha, irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por espírito, que estavam sendo tentados, quer por palavras, pessoas que levavam esse tipo de palavra para eles, quer por carta, muitas vezes chegavam cartas falsas endereçadas com o nome de Paulo, supostamente enviada por nós, que não era por Paulo, afirmando que o dia do Senhor já chegou. Existe, no nosso meio mesmo já existiu muito. Já existiu não, existe. Eu lembro, no ano 2000, falavam que era o fim do mundo, que Jesus estava vindo, que tudo tinha acabado. E ainda existe. Então, existem tantas pregações e nós precisamos estar firmes na palavra do Senhor, firme na Bíblia, conhecendo a palavra, para a gente saber o que a gente está ouvindo, se é de fato sinais que a Bíblia trouxe. Porque Jesus, ele deixou os sinais. E nós precisamos estar firmes naquilo. Precisamos reler de vez em quando. Versículo 3. Que ninguém os engane de modo algum, porque aquele dia não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então ainda vai acontecer isso. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, que é objeto de culto, chegando até a sentar no templo de Deus, fazendo-se passar por Deus. Ainda esse Deus já vindo, mas ainda vem pior, dizendo ser Deus. E nós precisamos estar preparadas, estudando a Bíblia, lendo a Bíblia, nos preparando para a gente conhecer a palavra, para a gente ajudar o irmão que não tem o conhecimento. Então vamos crer na palavra? E é nosso papel. Versículo 5. Não se lembram de que eu costumava falar dessas coisas quando ainda estava com vocês? Agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado
no devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em atuação, faltando apenas ser afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo tipo de poder, sinais e prodígios falsos, bem como toda forma de injustiça, para enganar os que perecem, pois não acolheram o amor à verdade, a fim de serem salvos. Por essa razão, Deus envia a eles um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Olha só, gente, o perigo que é você não acreditar em Jesus, você não ter Jesus como seu Senhor e Salvador, que aqui está colocando. Por essa razão, Deus envia a eles um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade. Quer dizer, a pessoa tem a oportunidade, tem a palavra, já ouviu a palavra, duvidou o tempo todo, a vida toda. Aí o Senhor falou, olha, felizmente, ele vai crer naquele que realmente ele ama. E aí é onde ele mesmo vai cair. Não é ninguém, não é o Senhor que está derrubando, não é o Senhor que está mandando para o inferno. A pessoa está indo. E aí, está claro aqui, ó, e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na justiça. É sério, gente. Olha o quanto é sério. O quanto é necessário conhecermos de fato a palavra do Senhor. O quanto é necessário lermos a Bíblia. Isso serve para nós e serve para aquele que não tem conhecimento da palavra do Senhor. Porque nós teremos a oportunidade de levar a palavra para essa pessoa. Não guardar só para nós. Porque o fim daquele que não obedece ao Senhor, não tem Jesus com ele, é muito triste. Muito triste. Exortação à perseverança. Versículo 13. Contudo, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu como primeiros frutos para serem salvos pela obra santificadora do Espírito e pela fé na verdade. Gente, eu só vou retornar bem aqui novamente, porque ficou aqui. A carta nós lemos que essa carta 2 Tessalonicenses, nós lemos que foi de 50 a 52 anos, 50 a 52 anos depois de Cristo. Já as pessoas, já tinha pregadores, já tinha pessoas ali falando que Jesus já estava voltando. Então, o fim dos tempos começou a partir do dia em que Jesus ele foi ressuscitado, ele subiu aos céus. Foi quando ele subiu aos céus. A partir dali, já começou a se contar os fins dos tempos, já começou a se esperar a volta do Senhor. Porque ele falava da vida dele aqui, e ele falava também que ele seria crucificado, que ele precisava subir, que ele voltaria para buscar o seu povo. Então, desde aquela época, o povo de Deus já se prepara para receber o Senhor, a sua volta. E desde aquela época já existia pessoas falando também o contrário. Então, as pessoas o tempo todo precisam estar preparadas, porque ninguém sabe de fato a hora. E aqui, creio que nós vamos ler lá na frente, que fala sobre as pessoas estarem aguardando aqueles dias como se realmente Jesus já tinha voltado.
Então, é uma preparação contínua. Exortação à perseverança. Vamos continuar. Versículo 13. Contudo, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu como primeiros frutos, para serem salvos pela obra santificadora do Espírito e pela fé na verdade. Ele os chamou para isso, por meio do nosso Evangelho, a fim de que se tornem participantes da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que foram ensinadas a vocês, quer de viva voz, quer por carta nossa. Então, Paulo traz outro alerta aqui. Para ficarmos firmes, não importa. Conhecendo a palavra que ele fala aqui, ó, quer por viva voz, que quando ele esteve lá, levando o evangelho, ou quer por carta, nossa, a carta dele enviando para os Tessalonicenses, porque essa aqui é a segunda carta, nós lemos já a primeira, né? Que ele encaminhou para aquele povo, orientando, incentivando, motivando eles a continuarem firmes na fé, firmes no evangelho, firmes nos ensinamentos que Paulo tinha levado para eles. Então Paulo continua aqui, mesmo com todas as perseguições, com todas as tribulações que vocês estão vivendo aí, com todas as pessoas aí enganando, tentando enganar vocês, dizendo que Jesus já voltou, que não é para vocês fazerem mais nada, mas vocês ficam firmes nos ensinamentos que eu levei para vocês, que é o evangelho. E eu creio que o Senhor querendo falar conosco também, falando conosco também hoje, por meio da sua palavra. Que mesmo que a gente tenha e a gente ouça várias pessoas falando coisas contrárias à Bíblia, mas que a gente fique firme nela, firme na palavra do Senhor. E nós também tenhamos também um espírito de ousadia para que a gente enfrente essas pessoas, enfrente elas com a Bíblia, com a palavra, assim como Jesus enfrentou também a tentação lá no deserto, e ele confrontava com a palavra, e aí eu creio que o Senhor está falando para nós também, olha, conheça a palavra, mas não é para ficar em vão, guardadinha lá não é para ficar guardado só para vocês não, enfrente lá o inimigo, enfrente aqueles que estão falando o contrário, para não desmotivar, não desviar a fé do irmão, que não tem esse conhecimento, que não leu a palavra, talvez porque não sabe ler, ou porque não teve oportunidade, ou porque nem tem a Bíblia, né? E a gente levar isso a eles. Então, versículo 16. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, dê ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para que tanto os seus atos como as suas palavras sejam boas. Então, que o Senhor também nos abençoe, nos fortaleça, que Ele aqueça o nosso coração e que para que tudo aquilo que a gente fale, o que a gente faça, seja bom aos olhos de Deus. Sendo bons aos olhos de Deus, vai ser bom também para o nosso irmão, para a nossa irmã. Amém? Então vamos continuar. Capítulo 3, aqui nós fechamos o capítulo 2. Vamos para o capítulo 3. Um pedido de oração. Finalmente, irmãos, ore por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Olha só, a fé não é de todos. E Paulo aqui foi tão humilde, e muitas das vezes nós não temos essa humildade de pedir oração para nossos irmãos, ou de orarmos pelo outro. Paulo aqui ele foi tão humilde, a ponto de pedir oração para aquele povo. E ele pedindo para quê? Olha, ore também
Eu vou ler todo, começando. Finalmente, irmãos, ore por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente. Ele orando para que ele tivesse a oportunidade de levar a palavra do Senhor para mais pessoas e mais rápido possível. E deve ser também uma oração para nós hoje, para que o Senhor nos dê também sabedoria divina, que traga a nós também revelações, esclarecimento, abra nossa mente, nosso coração, nos dê um espírito de ousadia, para que a gente não tenha vergonha de levar o evangelho para as pessoas. Também deve ser uma oração para nós hoje. Ele continuou. Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. O Senhor, porém, é fiel. Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Ele continua também nos guardando do maligno e dos homens falsos, perversos, sem fé. Que Ele nos proteja. Que eles não sejam impedimento, que eles não sejam pedra de tropeço no nosso caminho. Não seja atrapalho para que a gente possa continuar falando da palavra do Senhor. Continuamos. Versículo 4. Confiamos no Senhor que vocês estão fazendo e continuarão a fazer o que ordenamos. O Senhor conduza o coração de vocês ao amor a Deus e à perseverança em Cristo. Que o Senhor também conduza o nosso coração, meu, seu, de todo aquele que for assistir isso aqui depois. Conduza o nosso coração ao amor a Deus e à perseverança em Cristo. Receba aí essa palavra. Advertência contra a ociosidade. Aqui ele vai falar sobre as pessoas que estavam de fato ouvindo, dando ouvido àquelas pessoas que estavam distorcendo o evangelho. Versículo 6. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos que se afastem de todo irmão que vive desordenadamente, não conforme o ensino que vocês receberam de nós. Então, é uma orientação de Paulo. Afaste daqueles que não obedecem o evangelho. Afaste daquele que vive desordenadamente, desregradamente. Então, é uma orientação. Pois vocês mesmos sabem como deve seguir o nosso exemplo, porque não vivemos desregradamente quando estivemos entre vocês, nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Ao contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês. Não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo a ser imitado por vocês. Então, Paulo fala aqui que ele trabalhou dia e noite para manter o alimento dele. Não porque ele não merecesse ser sustentado pela igreja de Tessalonicense, a igreja tessalônica, mas porque ele queria mostrar para eles como que o cristão deve se portar. O cristão deve trabalhar e viver do seu trabalho. E aí Paulo colocou aqui, porque não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo a ser imitado por vocês. Então Paulo quis ali dar exemplo para aquele povo, vivendo do próprio trabalho dele. Continuando no versículo 10. Quando ainda estávamos com vocês, ordenamos: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Então isso também é para nós hoje. Que aquele que quer comer, também tem que trabalhar. Aí ele coloca aqui,
Isso aqui é para ninguém abusar do outro, não explorar o irmão. Versículo 13. Pois ouvimos que alguns de vocês estão vivendo desregradamente. Não trabalham, mas se intrometem na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, nunca se canse de fazer o bem. Aqui as pessoas tinham parado de trabalhar, muitos, por causa daquela fala que Jesus já estava voltando, tinha voltado, que as pessoas não precisavam mais trabalhar. E aí muitos, de fato, estavam deixando de trabalhar. E aí estava preocupando, porque como que eles ali, que eram cristãos, que deveria ser exemplo para as pessoas pagãs, estavam vivendo daquela forma. E além de não trabalhar, ainda vivia intrometendo na vida dos outros, falando coisas que não deveriam falar, na vida alheia. E aí Paulo traz essa orientação, que também serve para nós hoje. E tanto a questão do trabalhar, como a de intrometer na vida do outro. Isso é sério. 14. Fique de olho em quem desobedecer às instruções escritas nesta carta, e não se associe com ele, para que se sinta envergonhado. Então esse irmão, a pessoa tem que se afastar dele. Ele tem que sentir vergonha do porquê que foi afastado. Porque andava falando que não deveria. Se intrometendo na vida alheia. Isso não faz parte da rotina de um cristão. Porque Jesus não fez isso e nós somos semelhantes a Jesus. Devemos imitar Jesus. Então Paulo traz essa orientação para aquele povo. E aí nós também tomamos posse dela. 16. Fique de olho em quem desobedecer às instruções escritas nesta carta e não se associe com ele, para que se sinta envergonhado. Contudo, não se considere inimigo dessa pessoa, mas chame a atenção dele como irmão. Então, é também uma orientação. Paulo pede. Creio que, ao chamar essa pessoa, nós precisamos levar a palavra, levar a Bíblia. Por isso nós precisamos conhecer. Porque temos que ir naquele lugar certo. E nós precisamos o quê? Precisamos pedir ao Espírito Santo de Deus que traga a nossa mente. Que é Ele que nos traz. Traga a nossa mente essa palavra para a gente levar para aquele irmão. Que o Senhor vai nos trazer. Que traz à mente lembranças, passagens úteis na hora certa. E a gente só lembra daquilo que a gente conhece, que a gente já leu, já ouviu, e aí nós estamos ouvindo e lendo. Então nós podemos pedir ao Espírito Santo essa revelação. Então, finalizando aqui Tessalonicenses, saudações finais. O próprio Senhor da paz dê a vocês a paz de todas as formas e em todo o tempo. Amém. Olha, o próprio Senhor da paz dê a vocês, a mim e a você, a paz de todas as formas e em todo o tempo. O Senhor seja com todos vocês. Eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho, a qual é um sinal em todas as minhas cartas. É dessa forma que escrevo. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Não sei se vocês observaram nas outras cartas que lemos, que no final Paulo fala isso. Porque tinha pessoas tentando levar cartas dizendo que era dele. E aí ele coloca. Porque ele assinava as cartas. As cartas deles tinham assinatura. Mesmo que quando ele estava preso com as mãos presas, ele ditava, né? Segundo estudos falam isso, né? Que ele ditava, as pessoas copiavam. Timóteo e outros copiavam. Mas no final tinha as assinaturas de Paulo, que era marcando que aquilo ali foi escrito por ele. Então não tinha como as pessoas ficarem imitando a assinatura dele. Os irmãos conheciam, sabiam que aquela carta era original. E ao chegando outra, eles identificaram que aquilo não era. E o que nós temos hoje? Para a gente identificar se é ou não é a palavra. É a Bíblia. A Bíblia.
Então é ela que nós precisamos conhecer. Aqui nós fechamos 2 Tessalonicenses. Então vamos orar. Vilma, Gersilene, Simone, todas as pessoas que estão aqui. Tainara, Helenilza, Salvadene, Ivaneide, Maria Marques, Digé, Missy, Lurdinha. Amém, gente? Vamos orar. Que o Senhor nos abençoe. Pai Celestial, gratidão a Ti, meu Senhor, por mais um dia, meu Deus, de leitura. Obrigada pela Tua palavra, Pai. Obrigada porque o Senhor até aqui tem nos sustentado. Senhor, e nós te pedimos, Pai, nos dê sabedoria, Pai. Nos faça, Pai, andar segundo a Tua vontade. Nos dê a fé, Pai. Aumente a nossa fé. Aumente também a nossa coragem, o nosso entendimento de que nós precisamos, Senhor, levar a Tua palavra adiante. Essa oração que fazemos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Amém, amém, gente. Amém. Fechamos aqui mais um livro da Bíblia. Paramos uns 2 dias, mas não foi atraso, foi necessário. E o Senhor, com certeza, Ele vai recompensar cada dia que nós paramos, porque Ele conhece o nosso coração. Ele sabe que nós não estamos negligenciando, mas que Ele conhece, sabe o nosso desejo de ler toda a Bíblia, mas não só ler, mas de entender e de viver e aplicar. Amém? Então amanhã é o que? Sexta? Amanhã 5h30 estaremos aqui. Amém? Que Jesus abençoe poderosamente a vida de cada uma. Cada pessoa, a minha e a sua vida, abençoada pelo Senhor.